Olá, tudo bem? Sou o pastor Arquelau Santos. Inicialmente quero agradecer você por nos assistir. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e assista os nossos vídeos, curta, compartilhe. Temos sempre aqui uma mensagem, uma palavra de edificação da palavra de Deus. E nesses dias resolvi trazer uma reflexão sobre a igreja. Esse é o terceiro vídeo. Continuando o que já iniciamos nos vídeos anteriores, você pode acessar no nosso canal. Com esse vídeo nós encerramos este rápido ensaio sobre essa instituição milenar, essa instituição que abençoa as pessoas. Nós falamos já sobre a igreja enquanto fundada por Deus, enquanto projetada por Deus, pensada por Deus, enquanto estabelecida por Jesus. E nós vamos nesse terceiro bloco falar sobre a igreja e os apóstolos, considerando que os apóstolos, apesar de não serem fundamento da igreja no sentido de esteio principal, eles são exatamente os alicerces que iniciaram esse trabalho e que trouxeram para nós a doutrina cristã de forma sistematizada. O principal deles é Paulo, que escreveu pelo menos 13 epístolas, e temos os registros de outros apóstolos também, como Pedro, Tiago, Judas, não os Iscariotes, e o livro de Atos, escrito por Lucas, que também escreveu um evangelho. Então nós temos, de forma organizada para a nossa geração, para as gerações que vieram depois dos apóstolos, nós temos a doutrina cristã de forma sistematizada e organizada. Então, a importância dos apóstolos para a igreja inicial. Como falamos já no vídeo anterior, a igreja primitiva é considerada exatamente a igreja dos 3 primeiros séculos, porque foi a igreja que trouxe as bases da doutrina cristã. Foi a igreja que sofreu, a igreja que foi perseguida, mas que resistiu, para que nós hoje tivéssemos a experiência de conhecer a Cristo, de receber nele a salvação. O ministério de Cristo foi marcado por ensinos e muitos milagres. Segundo os registros das Escrituras, muitos conheceram as boas novas de salvação ainda através da pregação de Jesus. Inúmeros milagres foram realizados, até mesmo os apóstolos, os discípulos, realizaram milagres ainda quando estavam andando com Jesus. Numa certa ocasião, Jesus chamou os discípulos e os enviou, pelo menos 70 deles, para uma missão. E essa grande comissão, ela teve já uma demonstração do que seria o trabalhar dos discípulos sob a autoridade de Cristo. E eles voltaram muito animados porque eles realizaram milagres. Eles ficaram muito maravilhados porque até os demônios eram expulsos quando eles ordenavam. E Jesus disse para eles: olha, isso é só o começo. Vocês farão obras maiores do que essas ainda. A igreja ela foi inaugurada, como costumamos dizer, no dia de Pentecostes. Podemos estabelecer de forma pedagógica que ela foi fundada por Jesus, quando ele faz menção à igreja numa conversa com os discípulos, em especial com Pedro, quando ele fala que sobre esta pedra, ele se referia a si próprio, ao próprio Cristo, ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, seria ali a fundação da igreja neotestamentária. Mas a inauguração propriamente dita teria sido no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram revestidos de poder com a descida do Espírito Santo. O Pentecostes, então, pode ser visto como um marco inicial da igreja. Após a ressurreição de Jesus e antes de sua ascensão ao céu, ele ainda permaneceu pelo menos 40 dias com os discípulos, aqui na terra, no corpo glorificado. Ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu a Maria Madalena, apareceu às demais mulheres, apareceu a Pedro, apareceu a um grupo de discípulos que estavam reunidos numa casa, depois apareceu finalmente aos 11 reunidos, inclusive a Tomé. De modo que ele aparece aos seus discípulos e durante esses 40 dias ele lhes dá instruções, que não estão todas registradas nos evangelhos, evidentemente, mas ele prometeu, antes de subir, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E é exatamente a descida do Espírito Santo que traz o marco da inauguração desta igreja. Porque eles estavam reunidos em aproximadamente 120 pessoas, de acordo com o capítulo 1 de Atos,
Nós entendemos que no capítulo 2, no início do capítulo, eles estavam reunidos numa casa, não era em um templo, não era em uma sinagoga, era numa casa, possivelmente na casa de Maria, mãe de Marcos, de João Marcos. Eles estavam reunidos no cenáculo, que era nada mais, nada menos do que uma sala muito ampla, onde coubesse aquela quantidade de pessoas. Então as casas de pessoas mais abastadas tinham, evidentemente, um espaço para reuniões, para janta, a exemplo do que aconteceu no local onde foi celebrada a última ceia de Jesus. Ele mandou os discípulos, lá atrás, ele mandou os discípulos irem a uma aldeia e eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro de água, eles deveriam segui-lo, e lá onde ele fosse, naquela casa onde ele fosse, onde seria preparada a última ceia de Jesus. Era um cenáculo, era uma sala. Cenáculo vem de cena, em português não, mas em espanhol cenar é jantar. Então, era um lugar onde as pessoas se reuniam para um momento de janta, um momento de descontração, um momento de reunião. Então, eles estavam reunidos nesse cenáculo. Lá estiveram por pelo menos 10 dias, que no 50º dia, 50 dias após a Páscoa, os discípulos foram visitados pelo Espírito Santo. E naquele dia, eles foram revestidos de poder a tal ponto que Pedro, que tinha sido exatamente aquele que negou Jesus antes da crucificação, Pedro se empolga e se coloca em pé diante dos demais e prega a palavra de Deus. E ele anuncia inicialmente que o que as pessoas estavam vendo não era embriaguez, mas era exatamente a evidência da descida do Espírito Santo, conforme profetizado, anunciado por Joel no Antigo Testamento. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este evento, o dia de Pentecostes, ele se tornou imediatamente um sinal notório na cidade de Jerusalém, como o cumprimento da profecia de Joel. Acontece que naqueles dias havia em Jerusalém pessoas reunidas de vários lugares do mundo, judeus que estavam dispersos e que vinham participar das festas, especificamente naquele momento da festa de Pentecostes, uma festa judaica. Pessoas que mesmo que não eram israelitas, mas que vinham prestigiar, era uma movimentação muito grande na cidade de Jerusalém. E aquele evento espiritual atraiu as pessoas. E essas pessoas que foram atraídas inicialmente pelo barulho, pelo mover do Espírito Santo na vida das pessoas ali reunidas, elas foram exatamente as primeiras destinatárias da pregação do Evangelho de Salvação. Porque Pedro é exatamente o primeiro pregador que se destaca e prega com ousadia a palavra de Deus. E Lucas nos mostra em Atos, quando ele registrou, que quase 3.000 pessoas foram salvas, batizadas. Foi a primeira colheita, a primeira grande colheita. O Pentecostes era uma festa judaica comemorada anualmente pelos judeus. E ele tinha a ver exatamente com a saída também do povo de Israel do Egito, com as primeiras colheitas e tal. Mas veja só, ao mesmo tempo que cumpria inúmeras profecias do Antigo Testamento, o Pentecostes era também o cumprimento da promessa do próprio Senhor Jesus, que anunciara que enviaria outro Consolador. Providencialmente, esse evento glorioso, reproduzido agora no Novo Testamento, e que ficou conhecido como o Dia de Pentecostes, marcou o início da trajetória da Igreja de Cristo, sobretudo com a primeira grande colheita de almas. Depois do dia de Pentecostes, veio a segunda grande colheita evangelística, também através de Pedro. Agora Pedro e João entravam no templo e eles encontraram um paralítico à porta do templo e eles curaram aquele paralítico em nome de Jesus e aquilo atraiu a atenção das pessoas e agora eles, de forma ousada e movidos pelo Espírito Santo, eles pregam a palavra de Deus e anunciam que a atenção que estavam dando para eles não deveria ser para eles, mas aquela atenção deveria ser para Jesus Cristo, que havia ressuscitado e que agora estava fazendo aqueles milagres entre eles.
E diz a Bíblia, Lucas relata novamente, que cerca de 5.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Esta foi a segunda grande colheita de almas. Veja só, uma igreja inicialmente composta por cerca de 500 irmãos, agora ela tem um salto, porque as pessoas vão ouvindo a pregação da palavra de Deus, do Evangelho da Graça, e vão sendo convencidas a aceitarem Jesus como Salvador. Mas nós temos aqui também os atos da igreja, com uma história inacabada. Considerada detentora de uma história inacabada, a Igreja de Cristo teve seus primeiros passos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja. Inclusive, o livro de Atos ele registra o primeiro mártir, que foi Estevão, registra o primeiro apóstolo que foi martirizado, que foi Tiago, irmão de João, um dos discípulos preferidos, que estavam sempre naquele círculo mais próximo de Jesus. Curiosamente, foi o primeiro a ser martirizado. Mas nas histórias de conversões registradas no livro de Atos, uma se destaca, que é a de Saulo. Saulo de Tarso, ele é inicialmente um perseguidor dos cristãos. Ele não é um romano, ele é um judeu, zeloso pela lei judaica e que entende que os cristãos devem ser perseguidos e até assassinados. Inclusive, quando Estevão é martirizado, Saulo estava ali juntamente com as pessoas que davam as ordens. E Saulo ia no caminho de Damasco, que era a capital da Síria, ele ia exatamente para uma missão de perseguição aos cristãos, para prender cristãos, para expulsar cristãos de suas casas, e ele é surpreendido por Cristo. Jesus aparece-lhe, revela-se a ele, e ele muda o seu entendimento a respeito de Jesus. Ele é convencido pelo próprio Senhor a segui-lo. Saulo, que é exatamente uma variação do nome Saul, do hebraico, é o mesmo Paulo, que é o seu nome em romano, ele se destaca como um dos apóstolos que mais produziram em escritos para a Igreja de Cristo. Ao lado dos demais apóstolos, Paulo tornou-se um dos mais profícuos apóstolos de Cristo. Ele escreveu pelo menos 13 cartas ou epístolas que ficaram registradas na Bíblia Sagrada e que servem de base para a doutrina cristã. O reverendo Augusto Nicodemos, escrevendo sobre Paulo, ele fala o seguinte: Paulo é certamente o apóstolo que mais influenciou a igreja cristã. Suas cartas representam quase a metade dos livros canônicos do Novo Testamento. O testemunho que o livro de Atos nos dá de sua conversão, sua chamada, seus labores e sofrimentos pelo Evangelho de Cristo, o estabelece como o maior missionário cristão da igreja nascente. Veja só. Nós temos uma epístola na Bíblia, no Novo Testamento, que não está identificada pelo autor, que é a Epístola aos Hebreus. Se porventura ela houver sido escrita por Paulo, os escritos de Paulo, somados a Hebreus, seriam mais da metade do Novo Testamento. Veja que o quanto Paulo produziu em escritos para a igreja cristã, para a igreja de Cristo. Contudo, o apóstolo Paulo, por si mesmo, se autorrepresenta como um discípulo abortivo, como um comissionado retardatário, nascido fora de tempo. Tamanha é sua humildade e compreensão de que fora a graça de Deus e não os seus próprios méritos que o alcançara para o reino e para a pregação do Evangelho. Apesar do destaque e proeminência prática na proclamação do Evangelho aos gentios, Paulo também não se coloca acima dos demais apóstolos. Pelo contrário, ele se apresenta como o principal dos pecadores, por quem Cristo morrera. Olha o que ele escreve a Timóteo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Neste mesmo sentido, quanto ao seu apostolado, Paulo se considera como o menor dos apóstolos. Ele escreve para os irmãos de Corinto, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. É um belo exemplo para pessoas que se acham melhores do que outras, que se acham até mais santas do que outras. O grande apóstolo Paulo não se outorga, não se considera maior do que os seus pares apóstolos de Cristo. De todos os apóstolos, somente João suportou o martírio, mas teve morte natural. Todos os demais apóstolos tiveram
morte de forma martirizada. Eles foram martirizados por mão de seus algozes. E é nesse mesmo clima de cooperação e de não concorrência que também todos os demais discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo se entregaram e se deixaram gastar na propagação do Evangelho da Graça durante o primeiro século, sendo eles martirizados por causa do nome de Jesus. De todos os apóstolos, somente João suportou o martírio, mas morreu de morte natural. Todos os demais, a começar por Tiago, seu irmão, que foi o primeiro apóstolo a morrer martirizado, todos morreram por mãos de seus algozes. Só pelas mãos de Nero morreram Paulo e Pedro. E tantos outros que foram martirizados por outros imperadores. A igreja e sua organização. Isso é interessante, porque a igreja ela é um organismo vivo, mas ela também é uma organização. Uma organização liderada por homens, composta por homens e mulheres, liderada por homens e mulheres, uma organização mantida por essas pessoas. Pessoas falhas, mas pessoas comprometidas com a palavra de Deus. A igreja é um organismo vivo, mas é também uma organização, respeitadas as devidas proporções semânticas e usuais da expressão igreja. Pode-se afirmar que, como organismo, ela é um instituto vivo, divino, criada e dirigida por Deus. Ao mesmo tempo, como organização, a igreja é uma instituição humana, entidade eclesiástica administrada e dirigida pelos seus próprios membros, ou seja, por homens e mulheres separados do mundo para servir a Cristo, mas pessoas falíveis. Portanto, quando alguém erra, quando alguém, porventura, tem uma queda espiritual, isso não é para ser tido como coisa de outro mundo, porque são pessoas falíveis. Mas o mesmo Evangelho da Graça, que alcança alguém que nunca conheceu o Evangelho, esse mesmo amor cristão, deve ser oferecido e ofertado para quem, porventura, naufragou na fé. E quanto a isso, a igreja tem muito o que aprender pela própria palavra de Deus. Por isso, afirma-se acertadamente que a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, gestada no âmbito administrativo por sistemas e governos diversos, o que inclui os ofícios e dons ministeriais distribuídos pelo Senhor, que a regem também no aspecto espiritual. Por fim, encerrando esta série de reflexões sobre a igreja, destacamos o seguinte. Diz-se que qualquer organização, por mais forte que seja, tem a sua trajetória histórica bem definida em pelo menos 3 fases distintas: crescimento, ápice e decadência. A partir de então é natural que ela submerja nas lembranças do passado. Contudo, não tem sido assim com a Igreja do Senhor. Paulo afirma que não somos membros de qualquer corpo, mas do corpo de Cristo. E nesse corpo não há um mais ou menos importante que o outro. Nenhum é dispensável, nem mesmo aqueles considerados mais fracos. As capacidades são diferentes, mas são todas importantes, pois são originadas na mesma fonte que é Cristo. A diversidade produz inestimável riqueza e agrega valores ao corpo. É responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça e líder. Se algum deles, por qualquer motivo, fracassar ou parar de trabalhar, todo o corpo sente. Todo o corpo percebe essa inatividade. Esse é o ideal divino para a igreja, onde todos os cristãos devem trabalhar individualmente e, ao mesmo tempo, cada um tendo função ou responsabilidades a cumprir. Nesse sentido, ressalta-se com veemência a necessidade do ensino sobre a igreja. E é isso que me presto nessa reflexão. O ensino apostólico sobre o aspecto orgânico da igreja tem como parâmetro metafórico o funcionamento dos membros do corpo. E é sobre isso que falamos. A igreja, enquanto corpo de Cristo, com seus membros trabalhando e atuando de forma harmônica para o bom funcionamento do corpo. Por fim, a igreja atual precisa ser mais corpo e menos indivíduos, mas sem anular a utilidade regular e indispensável no processo da vida. Evidentemente, a igreja precisa redescobrir-se, tendo a consciência de que onde não se enfatiza o ensino bíblico acerca da igreja como corpo de Cristo, é praticamente impossível o crescimento espiritual de todos os membros.
Por fim, eu quero citar novamente aqui uma frase que é atribuída a Tertuliano, do segundo século da Igreja Cristã, do segundo século da nossa era. O sangue dos mártires é a semente da Igreja. Ele falou isso em um período em que a Igreja era perseguida, em que os crentes eram martirizados. Mas veja, quanto mais crentes eram assassinados, quanto mais sangue de cristãos era derramado, mais cristãos se tornavam, mais cristãos surgiam, mais pessoas aceitavam a pregação do Evangelho. Portanto, fica aqui o meu convite, mais uma vez, para você que ainda não é igreja do Senhor, se tornar igreja do Senhor. É muito simples. É só você aceitar a salvação de graça na pessoa de Jesus. É o que a Bíblia nos mostra. Citando Pedro, no seu discurso, no livro de Atos, capítulo 4. Em nenhum outro a salvação, porque também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O único Salvador é Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Venha fazer parte da Igreja de Cristo. Obrigado.